Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria chegar até você nesse momento. E hoje nós vamos falar um pouquinho, ainda que rapidamente, daquilo que é a igreja, da sua missão no mundo e daquilo que Jesus Cristo nos deixou como um grande presente de salvação. A igreja é o grande sinal do amor de Deus por nós. E ela tem 7 sacramentos. O que são sacramentos? São sinais visíveis da graça invisível de Deus que chega até nós e nos conduz ao céu. E a igreja então tem 7 sacramentos. 3 deles são reunidos no que nós chamamos de sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a crisma e a eucaristia. São esses sacramentos que nos introduzem na vida da igreja, que nos alimentam na nossa caminhada. Outros 2 que nos fortalecem nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de dor, que são chamados de sacramentos de cura. São eles a reconciliação ou a confissão e a unção dos enfermos. Estes sacramentos, ou através deles, Deus perdoa os nossos pecados, nos purifica. E os últimos 2, que são sacramentos de serviço. Através deles, nós colocamos os nossos dons a serviço não só da igreja, mas de toda a humanidade: o matrimônio e a ordem. Este segundo sacramento de serviço, a ordem, está dividido em 3 graus. O primeiro deles, o diaconato; o segundo, o presbiterato; e o terceiro, o episcopado. Hoje nós vamos falar especificamente do primeiro grau do sacramento da ordem, que é o diaconato. E ele pode ser transitório para aqueles candidatos ao presbiterato que passam no mínimo 6 meses servindo a igreja como diáconos. E também pode ser permanente. Alguns homens solteiros, ou também podem ser casados, são ordenados como diáconos. São ordenados para servir, para trabalhar pelo povo, servir à mesa dos pobres e à mesa da Eucaristia. E neste trabalho, neste serviço que é o diaconato, eles se configuram a Deus, o grande servidor de toda a humanidade. Por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre este sacramento, uma vez que receberemos um diácono permanente no próximo dia 10 de dezembro. O Wallace, filho da nossa comunidade, será ordenado para servir essa mesma comunidade. Então, neste primeiro grau da ordem, o diácono não é ainda sacerdote, né? Ou no caso do diácono permanente, talvez não chegue a ser sacerdote. Por isso ele pode ajudar em alguns sacramentos, como o casamento, ele pode levar a comunhão, pode batizar, mas os sacramentos que têm o perdão dos pecados, a estes o diácono não pode então exercer, que são a confissão e a unção dos enfermos. Por isso, nós com muita alegria receberemos esse grande dom, esta grande graça de termos um diácono permanente em nossa comunidade. Você vai conhecê-lo um pouquinho mais e que através deste pequeno vídeo você possa enriquecer a sua vida conhecendo um pouco mais a sua igreja. Olá, povo de Deus! E hoje nós estamos aqui com o nosso quase diácono Wallace, que será ordenado dia 10 de dezembro. Ele que já é ministro da Eucaristia, né? Sempre foi tão ativo aqui na nossa paróquia, né, Wallace? Desde o grupo de jovens, grupo de oração. E hoje ele vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória até aqui. E a primeira pergunta que a gente vai começar é: quantos anos você caminha na igreja? Como você começou sua trajetória? Bom, eu acho que assim foi desde muito cedo, né? A gente poderia dividir em algumas fases desde a minha infância, em que inicialmente a minha avó me trazia para a catequese, né? Eu não morava aqui em Laje, morava no Belo Monte, e ela assim desde muito cedo me catequizando e me incentivando na participação da catequese. Então eu digo que essa seria uma primeira fase de início na igreja, em que eu já comecei a gostar de tudo, de muito daquilo, né? Muito de estar aqui na catequese, era muito animada e eu gostava muito de participar. E o segundo momento assim que eu poderia destacar seria quando os meus pais me incentivaram, porque lá no Belo Monte nós temos a Capela São José e lá eles participavam muito ativos, né? E eu, assim, comecei a me enganjar lá. Comecei a fazer teatros, começou a despertar em mim esses dons que eu tenho hoje. E eu me enganjei e participava muito ativamente lá na Capela São José. E uma outra fase que eu poderia destacar foi quando eu fiz o primeiro Maranatá aqui em Laje, foi um primeiro encontro de jovens, né? Uma graça muito grande,
na minha vida, e eu digo assim que foi um divisor de águas na minha história, porque ali eu tive assim um encontro pessoal com Deus, e minha vida assim foi transformada a partir daquele encontro. Eu lembro até hoje, assim, é muito nítida na minha memória, aquele momento em que eu saí daquele portão no CIEP e o desejo era muito forte de evangelizar, de sair falando de Deus. Então, acho que aquele primeiro momento ali de encontro pessoal com Deus foi muito importante na minha caminhada de hoje. E depois disso foram surgindo muitos frutos na minha caminhada. Participava do Jonacre, depois do grupo de oração Aliança Eterna, depois do grupo de oração Aliança de Misericórdia, no qual fui coordenador. Também, aí depois vi para o grupo de oração Água Viva às quartas-feiras, também fui coordenador do grupo, muito ativo, participando, e gosto muito de fazer isso, gosto muito de estar aqui a serviço. Outro fator muito importante na minha caminhada foi o encontro atitude, que traz para mim essa característica do servir, de servir por amor, né? A gente que participa, você também já participou muitas vezes, sabe o quanto é doação esse encontro. Então, eu acho que é fundamental, assim, na minha caminhada de fé hoje, essas fases, desde a minha infância, com a ajuda da minha avó, depois dos meus pais, depois dos amigos da igreja que me ajudam a caminhar. Então, acho que assim, isso marca o início da minha vida assim, aqui na igreja. Com certeza, Wallace. E o profeta Jeremias vai dizer, né, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses do seio, eu te consagrei, te constituí profeta das nações. Então a gente vê muito disso, né, do seu chamado desde pequenininho, você atendendo esse chamado de Deus dentro da sua família, né, e depois se doando na igreja, na sua adolescência e juventude. Então, vocação é, antes de tudo, um dom de Deus. E fale um pouquinho para a gente também da sua vocação, né, do matrimônio e o diácono permanente, que você vai se ordenar no dia 10 de dezembro. Certo. Então, primeiro vem a vocação ao matrimônio, né? Eu comecei a namorar a Joelma quando eu tinha 16 anos, eu era muito novinho. Ela vai brigar comigo que eu vou falar isso, mas ela é mais velha que eu. Mas ela me ajudou muito nesse início da caminhada. E ela contribuiu assim, muito com a minha história hoje, em exemplos de humildade, de paciência. Então, ela trouxe muitas virtudes para a minha vida. Então, com 4 anos e meio de namoro, nós decidimos nos casar. Primeiro, nós fizemos um ano antes, aquele noivado, sempre tradicional, de pedir aos pais e tudo mais, assim, que eu acho que isso é muito importante. E com 4 anos e meio de namoro, nós nos casamos no dia 3 de maio de 2008. E assim, eu nunca tive a dúvida que essa seria a minha vocação. Porque desde o momento que eu a conheci, eu sabia que aquilo era para a minha vida. Então, hoje nós temos 2 filhos, né, a Cecília e o Murilo, e com a graça de Deus somos muito felizes, né? Hoje, no mundo que o mundo tem pregado é contra o matrimônio, mas assim, eu sou muito feliz no meu matrimônio e na certeza assim, que Deus quis isso para a minha vida e para a minha história. Já o chamado à vocação diaconal, logo que o Padre Helênio chegou aqui na paróquia, ele me convidou para ser ministro da Eucaristia e assim, vinha um chamado muito forte, porque eu via os outros diáconos em outras paróquias e comecei a pesquisar, a procurar informações sobre o diaconato, possibilidades. E aí, com a chegada do Padre Ramiro, assim, eu coloquei para ele, coloquei a minha vontade, o meu desejo, e ele me incentivou muito a isso. Só que eu precisava completar 35 anos, porque uma das exigências ao diaconato era completar 35 anos e fazer o curso de teologia. Então, assim, eu cronometrei mais ou menos, quando eu ia fazer 35 anos, e o Padre Ramiro falou, agora você pode iniciar o curso de teologia em Itaperuna, a ETAC. Eu fiz 2 anos e meio preparatório esse curso de teologia e logo após eu ingressei na escola diaconal, que eu
concluo esse ano que vem, né, por conta dessa pandemia. Mas daqui a 2 dias eu faço 35 anos e vou ser ordenado dia 10 de dezembro. Nossa, muito bonito, Wallace, toda a sua trajetória. Louvado seja Deus por isso. Wallace, e no diaconato também você escolhe um lema de ordenação, certo? A gente quer saber, qual é o seu lema de ordenação? O meu lema é: tudo que fizer, desfazei-o de bom coração. Está lá em Colossenses 3:23. E esse desejo, assim, soa muito forte no meu coração. Tudo que eu fizer no meu serviço, que eu faça de bom coração, né? Quando eu olho para o meu irmão e vejo Cristo nele, eu tenho que fazer o melhor. Eu faço o melhor por ele, porque eu vejo Cristo nele. Então, assim, tudo que eu fizer na minha caminhada, que está iniciando agora como diácono, eu quero fazer de todo o meu coração. Muito bonito, faz mais sentido, né? Tudo faz sentido a partir dessa visão. E agora eu vou passar a palavra para você, para fazer um convite, né, para a nossa comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre a sua ordenação. Certo, Luana. Vai ser uma graça muito grande ter todos vocês nesse dia, né? Nesse dia 10 de dezembro de 2021, com a graça de Deus, lá na paróquia Santa Terezinha, na Pecuária, em Campos, né? Eu serei ordenado diácono, né, junto com mais 3 irmãos que serão ordenados comigo. A partir das 19 horas, é uma sexta-feira, então fica o convite especial para você da nossa comunidade participar. De repente, você que não possa ir, será transmitido e retransmitido aqui pela paróquia. Então, fica o convite para você participar desse momento tão especial na minha vida. Será presidida pelo senhor bispo, com a presença do padre Ramiro, de vários padres amigos. E você também que pode participar conosco, seja virtualmente ou indo até Campos, nessa cerimônia que será muito especial na minha vida. Muito bom, Wallace. E com certeza também a gente vai estar junto com você, né, se não presencialmente, né, pelas redes sociais. E eu também quero te convidar a você falar um pouquinho da sua missão aqui na nossa comunidade enquanto diácono. Eu acho assim que eu vou me apegar muito a esse lema de fazer tudo de coração, com amor, com dedicação. Assim, tudo para contribuir com o Padre Ramiro. Eu quero fazer assim, me doando, me dedicando a essa missão, né, do Cristo servidor, de ser aquele que serve, que se coloca a serviço do outro, porque o diácono ele precisa servir a mesa dos pobres e a mesa da Eucaristia. Então, que eu possa assim assumir verdadeiramente essa missão de ver Cristo no meu irmão e de fazer tudo com amor e dedicação. Muito forte isso. E a gente quer então te agradecer, Wallace, pela sua presença, pela sua disponibilidade, agradecer a todos que estão assistindo, nos acompanhando, e nós esperamos, né, que essa data possa marcar também na nossa comunidade um dia muito especial, né, dia 10 de dezembro, o dia que o Wallace vai ser ordenado, e agradecemos a Deus por essa oportunidade de entrevista, né, e pela sua vida, pela sua vocação, pela sua família. Muito obrigada, Wallace. Amém, Luana. Um grande abraço a todos.